O senador Marcos Duval criou mais um plano infalível para derrubar o governo Lula. Pena que o plano era tão ruim, mas tão ruim, que nem ele mesmo conseguiu apoiar o plano. Vamos lá, a gente tá falando aí do senador Marcos Duval, senador do Podemos, que faz cosplay da SWAT, né? Ele tem toda a marca dele, é dizer que ele participou de treinamentos da SWAT, blá blá blá. E que ganhou aí algum destaque graças aos planos infalíveis dele, né? Primeiro plano era gravar o Xandão sem que o Xandão soubesse que estava sendo gravado, e daí com isso eles conseguiriam uma fala que poderia derrubar ele, não sei o quê. E daí, quando isso aí veio à tona, o cara mudou de versão umas 15 vezes, cada vez que ele contava a história era uma história diferente. Daí, mais recentemente, também teve a história do pendrive, né? Ele pegou um pendrive laranja aqui, até com umas histórias aí de que, não, é igual a caixa preta dos aviões, que é laranja e tal, dizendo que, nesse pendrive teria imagens bombásticas feitas por drones, que seria o suficiente para levar a queda do Flávio Dino e do Lula. Obviamente, nunca saiu nada dessa história, né? Então, assim, o cara tem um histórico, E daí veio com a última, né? O último plano dele seria um requerimento que ele fez de quebra de sigilo de toda a equipe do Lula no dia 8 de janeiro. Que daí a ideia seria que com essa quebra de sigilo eles conseguiriam algum tipo de informação lá que mostraria que o 8 de janeiro, na verdade, foi culpa do governo Lula, não foi culpa dos bolsonaristas. Chegou o dia de, lá na CPMI dos atos golpistas, eles votarem se esse requerimento seria aprovado ou não, nem o próprio Marcos Duval votou favorável. Então a gente tem aqui o Rogério Correia, deputado do PT, o vice-líder do governo na Câmara, colocando, né, o Cebolinha da SWAT propôs quebra de sigilo da equipe do presidente Lula e nem ele votou favorável ao requerimento que ele mesmo propôs. Mais um plano infalível de quem não manja nada. E daí colocou essa imagem aqui, que é excelente. Daí aqui eu acho que vale até dar o crédito da imagem, que já virou meme, mas originalmente quem fez foi o glorioso Chris Vector. O cara manda muito bem. Maravilhoso, gente. Essa imagem é maravilhosa. Toda vez que eu olho, eu choro de rir. Ele fica igualzinho. Sim, é. E daí, eu vendo isso lá, as respostas a esse tweet do Rogério Correia, o pessoal lembrou que não é a primeira vez que isso acontece. Isso aconteceu lá na CPI da Covid também, que o Girão quase votou contra um próprio requerimento e precisou um assessor ir lá baixar o braço dele. Do senador Girão, permaneça como estão. Aqueles que não aprovam, levam. Sim, eu roubei um corte do Luigi, gente. Eu fiz Deus. Isso. O braço. Ele levanta a mão. O desespero do o braço aí, Olha lá, baixou o braço do Girão. O que rolou ali? Não, eu vou rever. Olha lá, baixou o braço do Girão. O Girão de braço. Senhor presidente. Ô, burro! Burro! Fica melhor ainda com a reação do Luigi. Mas é isso, temos um histórico de senadores bolsonaristas que acabam votando contra os seus próprios requerimentos, seus próprios destaques. Eles são muito, assim, é óbvio, eu não estou dizendo que eles não têm um certo preparo, né, para estar onde estão, mas eles são bem despreparados no que tange o funcionamento das casas, inclusive, né? Acho muito engraçado isso. Não sei se é despreparo ou se é proposital, mas nesse caso deles votarem contra o próprio requerimento, a gente percebe que a pessoa é meio afastada da inteligência, né? Pois é, eu confesso para você que eu fico pensando o quanto que também que eles já não fazem esses requerimentos, esses destaques para gerar burburinho, para jogar para a plateia, sabendo que é melhor que não seja aprovado, né? Então, realmente esse é um daqueles casos que eu fico olhando. Gente, isso é burrice, é incompetência ou é os dois? Sempre existe a possibilidade de ser os dois, né? Performance também, eles fazem isso que eu acho que foi muito bom quando o ministro Silva Almeida cortou, foi o próprio Girão, né, que queria entregar para ele como é que chama? Um fetinho, aqueles de borracha. Exato. E ele falou, não vou aceitar e não vou deixar, porque o senhor está fazendo isso só para fazer corte
e para ficar bonito né, para os senhores, isso eu não vou deixar o senhor fazer isso às minhas custas, não vou. E ele fez o correto, é o que tem que fazer com essa galera, a mesma coisa que foi feita ontem, né, o professor José Geraldo, com a Caroline Gittoni, né, mas assim, não foi só com a Caroline Gittoni, mas eu acho que eu acho que um dos caminhos, justamente, né, que foi o que o próprio ministro Flávio Dino fez, quando for para o embate com essas figuras bolsonaristas, a gente tem que mostrar quem elas são. Uhum. Realmente, entendeu? Não pode ficar de, não pode falar isso, não pode contrapor, não pode, como é que fala? Não pode confrontar, porque isso é ruim para a esquerda. Eu tenho visto um discurso de vez em quando assim, isso é ruim para a esquerda. Que quem fica bem são eles, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem muito medo também, né, ainda. Do que aconteceu nesses últimos 4 anos, mas a gente precisa confrontar eles, sim. E a gente fazendo do jeito que tem sido feito, a gente está quebrando eles. Como eu falei anteriormente, não está rolando, eles não estão conseguindo fazer nenhum corte para botar nas redes que seja benéfico a eles, entendeu? É só a gente que está conseguindo os cortes que eles tanto queriam, que eles acharam que eu consegui por ser oposição. Pois é. Essa resposta que você se referiu aí, eu quase trouxe ela para a pauta de hoje, eu só acabei não trazendo porque o Álvaro foi mais rápido e ele mostrou na live de ontem, daí eu não queria repetir, mas então procurem na live de ontem, teve essa resposta aí muito boa, aí a Carolina Gittoni. Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo. Até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.